famosos que não acreditam em Deus. Um dos assuntos que rende polêmicas, não só no país, mas em todos os cantos, com certeza são futebol, política e religião, onde muitos definem como algo indiscutível, principalmente a religião por se tratar de algo extremamente pessoal e individual, no qual cada um escolhe qual quer seguir. Existem ainda os ateus, ou seja, pessoas que não acreditam em nenhuma existência divina ou sequer seguem alguma religião. No Brasil, um país bem diverso, encontra-se uma imensidão de diversidades na cultura, etnia e inclusive também nas religiões. E quando se trata dos artistas, por exemplo, alguns preferem não falar a respeito de sua religião para evitar essas divergências e julgamentos relacionando suas crenças aos seus trabalhos. Mas muitos deles não escondem que não creem em um Deus que criou os céus e a terra. Conheça agora alguns deles. Em entrevista coletiva para o lançamento da série Como Aproveitar o Fim do Mundo, da qual foi protagonista interpretando uma personagem supersticiosa, Aline Moraes revelou ser ateia. A atriz segue a linha do pensamento que diz que você é o seu próprio Deus. Ela revelou que acredita cada vez menos em entidades religiosas. Eu acredito em mim, tenho fé em mim, eu sou meu próprio Deus, sou escrava da minha própria criação, disse ela. Em entrevista a Marie Claire, surgiu a pergunta acerca de sua religiosidade. A atriz Andréa Beltrão disse que não acredita em nada desse quesito. Ela se diz completamente cética. Ela diz também que encontra forças ao lado de pessoas que ama e que quando se sente mal, ouve uma música. Falou também que a fé nada é mais que uma esperança. Olha, eu falo muito, ai meu Jesus Cristo, ai minha Nossa Senhora, ai Jesus, Maria, José... Mas eu não acredito. Mas eu acho também que não acreditar é uma forma de acreditar. Eu li isso em algum lugar. O ator Antônio Fagundes declarou ser agnóstico e seguiu dando sua opinião a respeito. Não penso em Deus, acho difícil de acreditar. Como é só uma questão de fé, não dá nem para falar sobre. Acredito sim no homem ético, naquele que quer se colocar bem diante do seu próximo, mas não preciso de Deus para isso. Não faço por medo, mas por convicção, também disse ele. A atriz, que passou por uma cirurgia para retirar cisto benigno do cérebro, diz ter agradecido a Deus após o procedimento, mas não por ela, e sim por conta de sua mãe ser bastante devota. Já relatou que não acredita em um Criador que está nos observando o tempo inteiro e que usa a expressão graças a Deus e vai com Deus só como força de desejar o bem. A atriz Camila Pitanga, em entrevista, declarou que não tem religião e não foi batizada em nenhuma igreja. Disse ainda que nunca frequentou uma igreja. Em uma entrevista para a Xuxa, a atriz global disse que não tem nenhuma religião, mas respeita quem segue alguma. Chama por Deus em hora de aperto, mas ela diz que isso é apenas um costume que já está impregnado na cultura brasileira. Você não tem uma religião? Né? Não tem. Como é que você se apega quando está no avião treme, tu não fala, ai meu Deus? Não? Eu falo, ai meu Deus, que já está, assim, acho que a igreja, a coisa católica, Deus, essas ideias já estão entranhadas na gente, sem... A atriz americana até faz caridades e já adotou crianças que passavam necessidade na África, mas, apesar disso, ela diz que não existe Deus. Segundo ela, não há necessidade de se acreditar nisso, pois para a atriz, nós é que fazemos nosso futuro e que não precisamos de um Deus para nos ditar regras e proibições. Ian McKellen, conhecido mundialmente por interpretar o mago Gandalf em O Senhor dos Anéis, e Magneto no X-Men. Ambos sucesso de bilheteria. Diz que se existe um Deus, ele nunca fez e nem fará parte de sua vida. Ele também revelou em entrevista que toda vez que se hospeda em um hotel em que há uma Bíblia, arranca as páginas com as passagens contra os gays. Além disso, durante coletiva de imprensa do filme O Código da Vinci, o ator afirmou que a Bíblia deveria vir com um aviso na capa com os dizeres: isso é uma ficção. Galera, interessante. Desse jeito... Na mesma linha do pensamento, o ex de Angelina Jolie revelou não acredita em nenhuma força superior. Ninguém sabe ao certo. Você só vai descobrir quando morrer ou não. Até lá, é inútil pensar sobre isso. Eu acredito no meu trabalho e sigo em frente, disse Brad Pitt em entrevista. Uttered the phrase no religion. Right. I think I uttered the phrase. What is it about religion you don't like?
I grew up in a religious family, in a religious community, and it just doesn't make sense to me. It just doesn't work for me in the long run. Drauzio Varela é um famoso médico que divulga a medicina na rádio, TV e jornal, especialmente na Globo, o canal do Capiroto. Ele diz que respeita todas as crenças, mas não acredita em Deus. O médico é ateu desde os seus 10 anos de idade. Ele diz que acredita na ciência e que o homem nasceu por um acaso quando um meteoro caiu na Terra e matou os dinossauros. Daí pra frente, nós fomos nos gerando com o tempo. Quanto à espiritualidade, Débora, eu não trabalho essa parte mesmo de jeito nenhum, porque eu sou ateu desde criança e brigo sempre pelo direito de ser ateu. Por acaso, totalmente, porque se não caísse aquele meteorito em Yucatán que exterminou os dinossauros, nós não existiríamos simplesmente. O compositor e cantor Chico Buarque já declarou em várias ocasiões que é ateu. Em entrevista, o cantor relatou: "Eu não tenho crença. Eu fui criado na igreja católica, fui educado em um colégio de padre, eu simplesmente perdi a fé. Mas não faço disso uma bandeira. Eu sou ateu e pretendo ficar assim." O jornalista Ricardo Boechat já contou em seu programa FM Band que depois de ter se declarado ateu, vinha recebendo e-mails e cartas de leitores tentando convencê-lo ao cristianismo. O jornalista é conhecido por sua credibilidade e bom humor, mas ele nunca escondeu sua descrença e diz que os ateus são a minoria e que sofrem muito preconceito. Não é porque eu sou ateu que eu vou desconhecer a importância do ensino religioso no contexto histórico. Agora, levar meu filho para uma escola pública para aprender a rezar? Não. Esse é um ensinamento que, se eu quiser, eu dou em casa. Daniel Radcliffe, o eterno Harry Potter, cresceu em uma família dividida entre o judaísmo e o protestantismo. Apesar disso, ele diz que prefere não escolher nenhum dos lados. Segundo o ator, a sua geração tem que desenvolver seu próprio senso moral. O ator já declarou várias vezes que não crê em uma força superior, ou seja, em nenhum Deus. O jornalista Pedro Bial já declarou algumas vezes que é ateu e que não conseguiu acreditar em Deus nem diante da morte, quando há cerca de 2 anos precisou passar por uma cirurgia cardíaca. Ele também declarou que não conhece nenhum bom jornalista que acredita em Deus. Em uma de suas falas ele diz assim: "Eu não acredito em P nenhuma, aí não posso dizer que tenho fé. E isso é mal de profissão. Eu não conheço nenhum jornalista que acredita em alguma coisa, pelo menos nenhum bom jornalista, e eu me considero um jornalista razoável." É, galera, interessante, que triste declaração. Lembrando que ele é um queridinho da Globo, o canal do Capiroto. O apresentador Fábio Porchat já declarou ser a favor de um Estado laico. Ateu, Porchat também considera o envolvimento de religiosos com a política um atraso para o país. Porém, em entrevista à revista Playboy, ele disse que gosta de estudar crenças e revelou já ter lido a Bíblia. Para mim, tudo isso é uma junção de coisas, de lendas e de histórias, que eram uma forma de ensinar as pessoas, disse ele em entrevista à Playboy. O apresentador também disse que a Bíblia não passa de uma lenda e que não precisa de Deus. Esse aqui é um que daqui uns dias vamos ouvir falar muito nele por debochar tanto de Deus. Eu acho interessantíssima a religião, inclusive eu acho que tinha que ser ensinado nas escolas, não a religião católica, todas as religiões. A gente tem que saber sobre todas, sobre o judaísmo, sobre o islamismo, temos que saber sobre todas. E você chegou à conclusão que não tem nada. Se você se interessa pelas pessoas e ouve as pessoas, você não precisa de mais nada. Você é Jesus. Você ama todos nós. Então, isso é um pouco mais de lenda do que de verdade. E tem gente que eu não amo, ele, no caso, não amo. O veterano ator Lima Duarte revelou ser ateu no lançamento do livro Caim, de José Saramago. Na obra, o escritor ridiculariza passagens da Bíblia e aponta contradições de ordem diversas. Porém, Lima Duarte ressaltou que não precisa amar a Deus e que nunca precisou dele em sua vida. É isso aí, galera, interessante. É o que eu sempre digo, fama e sucesso trazem essas coisas aí. Falta de fé, arrogância, prepotência e falta de humildade. Mas não são todos ateus que são assim, não. Tem muitos deles que são educados, cordiais e até fazem caridade. Mas muitos desses famosos se consideram sábios aos seus próprios olhos. Mas a palavra de Deus diz que a sabedoria do homem para Deus é loucura. Eu vou chegando nessa, mas antes, os alôs interessantes que tá cada vez mais difícil. Tenho mais de 50 mil mensagens para responder e cada dia chega mais, graças a Deus. Peço apenas